Olá pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Vitor Jesus e o objetivo do vídeo é tecer um comentário, alguns comentários, contextualizando o texto bíblico sobre a imagem da besta, com a singularidade da inteligência artificial, com o Ghost in Shell, que é um conceito que também eu pretendo explicar, no decorrer do vídeo. É um conceito da cultura pop, que eu catalisei, eu peguei o termo para poder catalisar uma ideia que eu sei que algumas interpretações escatológicas têm. Tá? E vou contextualizar isso com a física quântica e a computação quântica, com o objetivo de explicar uma visão pessoal minha, sobre o texto bíblico. Acredito que é uma visão, no consolidado inteiro, uma visão original, mas eu sei que muito disso está disseminado já, e parte do conhecimento, algumas pessoas têm um conhecimento mais técnico, outro mais escatológico. Minha ideia é consolidar tudo isso nessa visão, que eu acredito que tem um conteúdo original aqui. A motivação disso é que eu vejo que muita gente comenta, acredita, que existe a singularidade. E eu quero contrapor isso, com essa visão de que, na verdade, o que vai existir é o Ghost in Shell e não a singularidade. Então não existe a singularidade e sim o Ghost in Shell. Então o roadmap que a gente vai seguir é esse aqui, conceitos, depois esse roteirinho aqui, e vamos lá. Primeiro vamos pegar aqui a definição do que é a singularidade. A singularidade tecnológica, ou simplesmente singularidade, é um ponto hipotético no tempo no qual o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível, resultando em mudanças não previstas para a civilização humana. Beleza? Então, na verdade é o seguinte, o pessoal acredita que a evolução natural da tecnologia, da programação, quando a gente fala tecnologia, no núcleo aqui é a inteligência, que é refletida através das ferramentas de inteligência que a gente tem hoje, são basicamente programas ou programas, que são feitos a partir de linguagem de programação. Isso inclui tudo que existe hoje, redes neurais e tudo mais, machine learning e tudo mais. E eles acreditam que a evolução natural disso é que em algum momento, a partir de tantas evoluções tecnológicas, de repente vai surgir em algum ponto a iluminação dessa inteligência, a autoconsciência desse código inteligência, E isso vai tomar consciência e vai virar uma inteligência artificial. E isso é uma ameaça para a civilização humana, Então, como aqui mais embaixo comenta que a hipótese, a hipótese mais popular, que é essa intelligence explosion, ele vai gerar uma reação de fuga que vai fazer com que em ciclos cada vez menores sejam lançados, surjam gerações mais e mais inteligentes, e cada vez mais rápida, causando uma explosão de inteligência, resultando em uma poderosa superinteligência que vai sobrepor qualitativamente toda a inteligência humana, ou seja, essa inteligência que vai surgir, ela vai tomar conta de tudo, Vai ser tipo um Skynet, e como vários produtos de mídia hoje tem versões disso, Skynet e outros mais. Então o conceito de singularidade é essa, Um passo a mais na evolução da tecnologia, digamos assim, Eu não acredito que exista singularidade, que vai a algum momento ocorrer singularidade, pelo mesmo motivo que a gente não consegue compreender a realidade,
Hoje a gente está dentro da realidade, né? Nós vivemos dentro da realidade, né? Para que a gente pudesse criar a realidade ou minimamente entender a realidade, a gente teria que estar fora da realidade, né? E aí a gente poderia enxergar todos os limites da realidade, o escopo da realidade e tudo mais, né? A gente é inserido dentro da realidade, né? Da mesma forma, a gente não consegue criar uma inteligência, a gente não consegue criar uma personalidade. Por quê? Porque nós mesmos somos personalidade, né? Então, no máximo, estamos limitados, né, ao que a gente é, o que a gente é. Nós somos o limite de nós, né, é a personalidade. Então, para que a gente pudesse ser capaz de conceber o que é uma personalidade, a gente teria que transcender o que é uma personalidade, né? E a gente está limitado nesse escopo, né? A gente está aqui, sendo cada um de nós somos uma personalidade. Então, não conseguimos transcender esse escopo, né? Então, basicamente, esse é o motivo de eu acreditar que não existe a singularidade, mas e vai existir uma inteligência, sim, vai surgir uma inteligência, sim, mas essa inteligência é a proposta que eu catalisei com o nome de Ghost in Shell, né, que eu chamo de Ghost in Shell. O segundo conceito que eu queria trazer é esse conceito de interface, né? Interface, na informática, né, é um elemento que proporciona uma ligação físico-lógica entre dois sistemas ou parte de um sistema que não poderia ser conectado diretamente, né? Deixa eu ver se tem aqui. Interface etimologicamente, né? Esta palavra inglesa da década de 70 vem do latim, 60 vem do latim inter, entre, mais faces, face, aparência, forma. Então, entre formas, né? Então, uma interface computacional hoje, por exemplo, é o código, né? O ponto de entrada do código, aonde um outro programa consegue invocar chamadas do código desejado. Entendeu? Então, você tem um código B, então um código A precisa se conectar ao código B, ele se conecta através dessa interface. Ele invoca procedimentos do código B através dessa interface. Tá? E só que a interface é um conceito que, além da informática, ele é utilizado na robótica e pode ser utilizado, inclusive, no dia a dia. Né? Então, por exemplo, existe a interface homem-máquina, por exemplo. Né? Ou seja, você é um homem e através de uma determinada interface, ou seja, através de um determinado equipamento, um determinado periférico, você controla uma máquina. Né? Ou no dia a dia, por exemplo, um controle de videogame é uma interface entre o homem que está jogando videogame e o personagem que está dentro do jogo. Então, aquele controle é a interface de comunicação entre o homem e o personagem dentro do jogo, a máquina dentro do jogo, o que for. Então, o conceito de interface é esse, né? No caso da nossa realidade, né, seria esse objeto físico, né, que permite que a gente consiga interagir com um outro ambiente. Beleza? Agora vamos ao texto aqui de Apocalipse. Apocalipse 13. Eu vou começar aqui já no ponto de interesse, né? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então aqui está falando o seguinte: há uma segunda besta, né, que ela, na presença da primeira besta, ela diz aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, ou seja, uma imagem para a besta, que recebera a ferida da espada e vivia, certo? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Beleza? E o foco da palavra que eu queria trazer aqui é essa imagem, né?
Existem várias interpretações da Bíblia, né? Tanto mais literais quanto mais simbólicas, que definem a besta como uma série de coisas, né? A besta pode ser tanto na literalidade, né? Um ser mesmo vivo que sai da água, a primeira besta no caso, né? Ou a besta pode representar uma entidade espiritual, ou uma entidade abstrata, ou em algumas interpretações, né, países e tudo mais. Porém, eu acredito que esse trecho aqui, ó, ele dá pouca margem à interpretação, né? Esse trecho aqui, ele fala o seguinte, né? Dizem aos que habitam na terra, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Então, o que? Os que habitam na terra, né, só podem construir coisas. Os que habitam na terra são seres materiais, né? Então, os que habitam na terra, por serem seres materiais, só conseguimos, né, construir coisas físicas, né, que são materiais. Então, essa imagem do que pretende ser feito aqui é uma imagem, algum artefato que vai existir na realidade, né, vai existir na matéria, né? E esse artefato, ele em si, não é um artefato que contém vida, né? Mas ele vai receber um fôlego de vida, né? De alguma forma que vem da besta, né? Tem um outro, tem uma outra tradução dessa palavra que em outras traduções essa mesma palavra que no original ela é traduzida para estátua, né? Então, por causa dos prodígios que realiza na presença da primeira besta, consegue enganar os habitantes da terra, levando-os a fazer uma estátua em honra da besta que fora ferida à espada e que conseguiu sobreviver. Recebeu poder para dar vida à estátua da primeira besta, de maneira que esta estátua pudesse falar e coordenar a morte e condenar à morte os que não a querem adorar. Então, eu acho que o caráter material dessa imagem ou estátua, ela é de pouca discussão, né? Até porque ela tem efeitos no mundo físico, né? Então, ela de certa forma, ela é uma imagem material, vai ser um objeto material, né, que seria animado pelo espírito da besta, né? Então estaria sob o controle da besta, né? E eu acredito assim, é, o termo imagem ou estátua, né? Ele na época, no contexto, né? Ele ou o profeta ele tinha um conhecimento, né, exato do que se tratava e ele ia ter que fazer um extenso texto sobre isso, né, para poder dar uma explicação sobre uma coisa que na época provavelmente não faria sentido nenhum, né? Ou talvez ele traduziu da melhor forma o que ele viu, né? Mas o que fica muito assim evidente é que se trata de robôs, né? Ou coisas semelhantes, máquinas ou coisas que podem ser, digamos assim, controladas remotamente, né? Então, a primeira parte seria essa, né? Isso aí é uma interpretação que muitas pessoas já têm, né? Eu vejo até na internet e tudo mais. Então, essa interpretação da imagem seria os robôs, né? Agora, eu queria trazer esse vídeo aqui, que é uma experiência que foi feita na década de 70. Esse conteúdo aqui é bem didático, e ele explica basicamente o fundamento, a origem da física quântica, né? Após o vídeo eu faço alguns comentários sobre ele. Vou botar para tocar aqui. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude,
Podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada na parede de trás mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Então, pessoal, opa, voltando aqui. Então, pessoal, esse vídeo basicamente ele é dividido em duas partes, né? A primeira no mundo macro, como se comportam partículas e ondas, e depois no mundo quântico,
como se comportam partículas de nível quântico, como um elétron, por exemplo, né? Esse é um vídeo didático, mas ele é fruto para explicar um experimento feito na década de 70, né? No qual que contaram para a gente, foi feito experimento na década de 70, no qual o pessoal conseguiu montar um canhão de elétron pela primeira vez e eles dispararam o elétron contra essa chapa com dupla fenda e tiveram um resultado de onda, diferente do esperado, que seria o resultado de partícula, né? Assim, em resumo, pessoal, isso aí foi quando surgiu a computação quântica, né? Na verdade, quando surgiu a física quântica e posteriormente a computação quântica, né? Para explicar um pouquinho essa parte aí da parte quântica, o elétron, quando a gente lembrando do segundo grau, né? O elétron ele circula o átomo, né? E o átomo ele tem um núcleo de prótons, né? O elétron tem a carga negativa e ele fica ali na periferia, né? Em, em órbitas periféricas, né? Em diferentes órbitas periféricas, né? Em círculos cada vez maiores. E no centro lá tem um conjunto de prótons. Esse átomo, a observação que foi feita, né, até então é que ele não viaja pelo espaço simplesmente, né? Tanto que quando a gente vai ver o modelo de quando o átomo pula de uma camada para outra, né, o termo é esse justamente, um salto entre uma camada e outra. Ele não faz o trajeto sai de uma camada, faz o trajeto até outra camada. Ele simplesmente desaparece numa camada e aparece na outra camada, né? E é um salto que o átomo faz, na verdade, né? Então, quando ele dispara esse canhão de elétron, o que acontece e aqui é o pulo do gato, segundo o meu entendimento, tá, pessoal? Eu não sou um físico quântico nem nada, mas eu tenho algum entendimento sobre isso, né? Meu ponto de vista sobre isso, né? De acordo com meus conhecimentos empíricos, tá? O átomo, o elétron, ele não simplesmente viaja pelo tempo. O elétron, ele viaja pelo tempo e pelas dimensões, né? Então, ele viaja pelo tempo e pelas dimensões. E quando ele viaja pelas dimensões, né, o átomo ele tem uma carga eletromagnética negativa, né? E as dimensões, elas são, digamos assim, a gente consegue nessa dimensão perceber, se a gente estiver bem próximo, né, a gente consegue perceber o campo eletromagnético de partículas que estejam em outra dimensão. Então, quando o átomo está viajando no sentido da chapa lá com as duas fendas, ele consegue pular ele consegue se dividir, né, para fazer todas as possibilidades possíveis, né? Ele consegue se dividir para não passar em nenhuma fenda, passar em ambas as fendas e passar em cada uma das fendas, né? E quando ele passa nas duas fendas ao mesmo tempo, ele está em dimensões diferentes. Porém, o campo eletromagnético ainda permite que um átomo perceba o campo magnético um elétron perceba o campo magnético do outro elétron e por isso ele interfira, fazendo a repulsa entre ele mesmo. E isso faz com que monte o padrão de ondas que é observado na chapa que fica atrás. Entendeu? E isso, né, esse aí é o fundamento, a origem da física quântica, né? E trazendo para a computação quântica, isso aumenta o potencial computacional em dois fatores principais, né? O primeiro é o potencial dramático de aumento na capacidade computacional. Por quê? Imagina que você tem esse experimento de dupla fenda. Olha, primeiro eu vou falar da computação clássica, tá bom? A computação clássica, ela basicamente ela é executada um comando de cada vez, né? Você tem um núcleo de processamento, central de processamento, que é a CPU, ele vai recebendo instruções, né? Por mais que você tenha várias abstrações em níveis maiores, a linguagem orientada a objeto e tudo mais, no fim das contas, o que vai para a CPU é uma instrução de cada vez, tá bom? Isso é a computação tradicional. Então você vai ter que processar todas as possibilidades, digamos que você queira testar se um número
qual o valor de uma determinada variável, né, que é um espaço na memória, qual o valor que uma determinada variável tem. E digamos que aquela variável caiba 100 milhões de possibilidades, tá bom? Então você vai lá e vai testar. Essa variável é igual a zero? Não. Essa variável é igual a um? Não. Essa variável é igual a 2? E aí vai você fazendo é, 100 milhões de testes, até que, potencialmente 100 milhões de testes, né? Mas em algum momento você vai encontrar igualdade ali e você vai conseguir identificar qual o valor daquela variável, né? Isso, na física tradicional, ela tem um custo computacional, né? Apesar de que é feito quase numa velocidade muito alta, né? Mesmo assim, né, demanda tempo e custa um esforço computacional. Na computação quântica, você consegue resolver esse mesmo processamento que custaria 100 milhões de possibilidades na computação tradicional em um só processamento. Imagina que você, em vez de uma chapa, né, nesse exemplo quântico, né, em vez de uma chapa, você tivesse uma outra chapa, só que em vez de duas fendas, você tivesse lá 10 milhões de fendas, né? E você tivesse na parede atrás um sensor em um ponto da parede qualquer e você quer saber quando ele passa em qual fenda que vai ativar aquele sensor, ou seja, para você descobrir para qual fenda que é o que tem o valor de verdade. Então, com apenas um tiro, desde que você não tenha o observador, né, desde que você não tenha o observador, aparentemente o elétron vai fazer todas as possibilidades. Então, a partir de um tiro, ele vai passar por todas as portas e aí vai acender a luzinha quando chegar no cara certo. Quando ele encontrar, no caso, né, no primeiro tiro, ele já vai descobrir quem é o cara certo, porque ele já vai acender a luzinha do outro lado, no lugar certo, porque ele passou por todas as possibilidades no primeiro tiro, né? Esse é o primeiro grande potencial da computação quântica. O segundo grande, esse primeiro é um potencial já dramático demais, tá? Revolucionário isso aí. Isso vai permitir, inclusive, que muitas operações hoje a gente tem um conceito chamado Big Data, né? Que é uma grande quantidade de massa de dados, né? É, isso vai, esse conceito novo, né, de computação quântica vai permitir que o processamento de Big Data seja feito em tipo, um tempo brutalmente reduzido, né? Mas esse nem é, ao meu ver, o grande trunfo, né? A grande novidade da computação quântica, né? A computação quântica, ela ela vem esse segundo ponto, né? É o que? Basicamente é o seguinte: quando você dispara o elétron, ele navega através das dimensões, não só do espaço, certo? Então, quando ele navega através das dimensões, né? Desde que você tenha um outro aparelho, um outro periférico que consiga escutar isso, você vai conseguir basicamente estabelecer uma comunicação interdimensional, por assim dizer, tá? E quando eu falo dimensões, eu não quero dizer multiverso, tá? Eu quero dizer basicamente um outro lugar, né? Então, desde que você consiga mandar os elétrons de forma que desde que você consiga montar um canhão de elétrons, basicamente, né, você consegue disparar elétrons e você consegue saber, você consegue, digamos assim, ritmar esse envio de elétrons de acordo com que você esteja comunicando uma informação, né, como se fosse um código Morse. E do outro lado, na outra dimensão, desde que você saiba onde escutar isso, então você consegue estabelecer a comunicação entre dimensões, né? Isso é o segundo grande potencial dramático que, inclusive, não deveria, o nome disso, computação quântica, não deveria se chamar simplesmente computação quântica, né? Porque ele extrapola muito mais do que simplesmente o poder computacional, né? Ele basicamente permite comunicação interdimensional, né? E desde que você tenha na outra dimensão alguém escutando, né? Desde que você consiga combinar o jogo com alguém de outra dimensão, você também pode
colocar um aparelho nessa dimensão de forma que você consiga escutar a outra dimensão, né? Então, isso permite a comunicação interdimensional. E onde você consegue estabelecer comunicação através de uso de periféricos, adivinha, você tem uma interface, né? E é assim que eu imagino que a inteligência artificial ela vai surgir. Ela não vai surgir através da singularidade. Ela vai surgir através do Ghost in Shell, que é esse termo que eu uso para catalisar essa ideia, né, do fantasma na máquina, ou seja, um ser de outro lugar, né, vai ser capaz de controlar uma máquina nesta realidade onde nós estamos, né? Então, basicamente, esse é o conceito de Ghost in Shell e a mensagem final é essa aqui. A inteligência não é fruto do caos, mas sim fruto do design, né? Quem está propenso a cair na mentira de que a inteligência artificial vem da iluminação da aleatoriedade caótica de programas, ou seja, muitos programas, um dia inteligência, né? Quem está propenso a isso é o mesmo que esteve propenso a acreditar que a vida inteligência que existe hoje, né, veio da aleatoriedade de possibilidades caóticas do Big Bang. Ou seja, é exatamente a mesma mentira. Tá? As pessoas parecem que não cansam de cair nas mentiras. É incrível isso. Se você acredita que a mesma pessoa, né, que está propensa a acreditar que veio do Big Bang, né, e é a mesma pessoa que está propensa a acreditar que a singularidade existe, ou seja, que a inteligência vem do caos da programação. Né? A inteligência não é fruto de caos, a inteligência é fruto de design. Então, inteligência artificial não é singularidade. E sim é o Ghost in Shell. Certo? Então, esse era o objetivo do vídeo, pessoal. Obrigado por assistirem. Aguardo aí o comentário de vocês, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. Até a próxima.